Olá, pessoal. Bom dia, né? Honra estar entre todas as mulheres aqui da família Veneza. Me sinto muito lisonjeado, né? E aproveito para parabenizá-las todas pelo seu dia, né? Lembrando que não é só hoje o dia de comemorar o Dia da Mulher, né? Acho que o Dia da Mulher é todos os dias, né? Porque se as mulheres conseguem ser tudo, né? E a grande base de uma família, a grande base de uma casa está no papel da mulher, né? Então, ela como mãe, como filha, como esposa, como profissional, a mulher tem que ser lembrada todos os dias e homenageada todos os dias. E a Veneza está nesse papel aqui, quer fazer isso para todas as mulheres aqui, em especial do Grupo Veneza, da família Veneza, essa singela homenagem aí a todas as mulheres que batalham seu dia a dia em busca aí de ser o grande foco da família, poder proporcionar as melhores coisas para os seus filhos, para os seus pais, enfim, que acaba sendo muitas vezes a gente sendo pai e mãe dos nossos pais, né? Então isso é um momento de se refletir sobre isso tudo, né? E ver o papel da mulher na sociedade de um modo geral. Né? Cada vez mais ela se torna protagonista da sua história e com conquistas, né? Com lutas, que ela está buscando tudo isso aí. Então é mais do que digno, é mais do que merecedor a gente poder estar homenageando todas as nossas mulheres aqui da família Veneza. Hoje temos duas convidadas especiais, né? Teremos hoje a participação da Dona Cida fazendo a abertura oficial do evento. Né? Dispenso comentários para falar da Dona Cida, uma pessoa que realmente é um exemplo para todos nós, como pessoa, como mãe, como mulher, como profissional, né? E hoje teremos também a presença de Thais Anim, uma Master Coach, que vai falar um pouquinho do papel da mulher, né? Das emoções das mulheres, e para que a gente possa realmente ter esse momento muito especial para todos nós, tá certo? Mais uma vez aí, meus parabéns a todas as mulheres, né? Recebam minha homenagem, recebam meu orgulho de fazer parte e estar convidando com vocês aí, compartilhando com vocês hoje esse momento, tá bom? Dona Cida, convido a senhora, primeiramente parabéns pelo seu dia, tá certo? E convido a senhora aí para fazer a abertura oficial do nosso evento hoje, nesse Dia Especial da Mulher, nesse mês da mulher, tá certo? Muito obrigado, pessoal. Bom dia a todos. Bom dia a todas. O que é que eu poderia dizer assim, como mulher para mulheres, né? Eu acho que a mulher é vida, né? A mulher, ela dá vida. E eu acho que por isso ninguém espalha tanta esperança quanto a mulher. Isso já vem com a gente, já nasce com a gente, até aquelas que não são mães, né, biologicamente falando, não são mães, mas elas exercitam a maternidade dela, o cuidado dela, né, o cuidado com outros seres humanos, com outras pessoas. Então, eu acho que é um momento, quando a gente reflete sobre mulher, sobre o papel da mulher, aqui no mundo, na sociedade, a gente sempre voltar e pensar no cuidado, né? Isso está em todas nós, e a gente jamais pode esquecer essa força geradora de cuidado, principalmente no mundo onde a gente está vivendo, onde a gente está precisando cada vez mais um dos outros. Eu acho que essa força da mulher vem muito disso, e é uma coisa que a gente jamais pode esquecer, né? Então, quando a gente fala de emoções, que às vezes a gente não sabe nem dar nomes às emoções, ao que a gente está sentindo, até mesmo as emoções que a gente chama de primárias, como alegria, como tristeza, né, como medo. Então, é muito importante que estejamos cada vez mais com uma empatia, né? Desenvolvendo a empatia umas com as outras, se colocando, né? Porque a empatia é a gente se colocar no lugar do outro, é a gente tentar sentir ali o que a outra está sentindo, o que o outro está sentindo. Então, eu acho que cada vez mais a gente vai precisar ter essa questão de empatia umas com as outras, né? E eu sempre digo, e tem uma frase que eu gosto muito,
que é quanto mais autoconhecimento eu tenho, menos eu julgo as pessoas, porque eu sei que se eu estivesse no lugar daquela pessoa, se eu tivesse no contexto de vida que aquela pessoa se encontra, eu estaria agindo exatamente igual, ou às vezes até pior. Então, eu acho que se a gente tiver uma escuta ativa umas com as outras, se a gente sentir a força desse cuidar que a gente tem dentro da gente, e se nos unirmos, realmente ninguém nos segura. Obviamente, eu sei, eu sou aí testemunha viva aí do quanto a força de muitas mulheres, inclusive mulheres aí da Veneza, o quanto são importantes para mim, e a cada dia foi por essa força do cuidar, né, que eu levantei da cama, que eu disse, vamos embora, vamos em frente. Tem muita gente que sonhou esse sonho com a gente, esse sonho aí não era só de Marquinhos, não era só meu, né, não é um sonho só de Marcos, é um sonho de todos nós que estamos aí na Veneza. Hoje é o Dia da Mulher, mas como a gente fala também de diversidade, a gente tem que ter muita consciência que diversidade inclui homens, inclui homossexuais, inclui todas os níveis, inclui pessoas com necessidades especiais. Então, que a gente tenha no nosso coração e na nossa mente essa certeza da importância de cada um, que ninguém se encontra por acaso, ninguém está sozinho, e que cada vez mais possamos ter essa integração, né, de umas com as outras. E assim, se eu tivesse que resumir e dizer, além do cuidar, que para mim isso é muito forte, e tem vindo muito forte, porque eu sempre remeto isso a nós mulheres, né? Nós temos esse cuidado na nossa essência, no nosso DNA. Mas eu diria que a coragem desde que a gente vai gerar uma nova vida, né? Então, a coragem é muito da gente, e eu acho que a resiliência, né, que é a capacidade da gente se adaptar a situações adversas, isso é muito forte na gente, né? Como também a gente ter a capacidade de procurar fazer o melhor que a gente pode nas condições que a gente tem. Então, assim, parabéns a todas vocês. Eu digo muito que o poder da gente está no nosso caráter, está na nossa alma, está no nosso coração de guerreira. Então, vamos juntas aí, bora Veneza, bora família Veneza, vamos cuidar cada vez mais umas das outras. Se a gente olhar para a história da humanidade de 200 anos para cá, diminuiu muito, e tem diminuído, estatisticamente falando, o mal que um ser humano tem feito ao outro ser humano. Por incrível que pareça, mesmo diante de tanta violência que nós temos visto, mas tem caído esse mal que o ser humano tem feito para o outro, né? E tem cada vez mais crescido o mal que o ser humano tem feito a si próprio. Então, tem aumentado vertiginosamente os números de suicídios. Eles não podem ser divulgados, por lei não podem ser divulgados. Então, o mal que cada um tem feito a si próprio tem crescido muito mais do que o mal que a gente tem visto, né, que é um ser humano fazendo contra o outro. Então, que esse cuidado fique aí com a gente, a importância da gente precisar cuidar umas das outras, cuidarmos uns dos outros. Muito obrigada, gente. Alguma pergunta que vocês queiram fazer? Algum comentário? Como é a dinâmica aí, Agostinho? Oi, dona Cida.
Sim, pessoal, quiserem fazer alguma pergunta, tem um chat aí, fique à vontade, tá certo? Dona Cida vai estar disponível aqui para responder, né, antes de Thaís começar a iniciar a sua palestra aqui conosco. Mas desde já, Dona Cida, quero agradecer aí a sua presença, tá certo? A senhora fez um esforço danado aqui para estar junto conosco hoje, eu sei disso, né? E é muito gratificante para a gente aí poder contar com a senhora, né? Nesses momentos aí que a gente tem como momentos especiais, tá certo? Então, meu singelo agradecimento, né? Minha gratidão por ter aceito, né? Ter entrado junto conosco aqui na área de pessoas aqui para a gente estar junto nesse momento. E muito obrigado, tá certo? Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, é uma honra para mim. É uma honra para mim estar junto dessas mulheres maravilhosas da Veneza. Obrigada, gente. Beijo para vocês. Eu vou precisar sair um pouco mais cedo, porque eu estou com uma reunião aqui, mas aí vocês vão ficar com Thaís e eu vou depois assistir aí a gravação aí, que infelizmente eu não vou poder ficar, porque eu estou com a reunião aqui agora, mas estamos juntas. E ter sempre em mente que nenhuma de nós é tão bom quanto todas nós juntas. Fiquem ligadas com isso. Beijo. Beijo no coração. Ô, Dona Cida, obrigado. Forte abraço. Abraço. Bom, gente, agora eu passo a palavra agora para a Thaís, né? Thaís agora vai fazer uma palestra aqui para vocês. Aproveitem, a gente vai ter nosso chat aqui para tirar todas as dúvidas, participem, é muito importante a participação de todas vocês aqui para que a gente possa realmente ter um momento de muita integração aqui, né? Que a gente possa interagir bem, ok? Thaís, é com você aí, fica à vontade. Eu sou a Thaís Zanin, né? Mais conhecida aí nas redes sociais como Tata Zanin. Tá? É uma honra estar aqui palestrando para vocês hoje. Fui convidada pelos meninos, né, para a gente falar para vocês nesse dia tão especial. Parabenizar todas vocês, né, por serem mulheres, porque a gente sabe do desafio que é ser mulher, a gente sabe de todos os papéis que a gente exerce, né, na nossa vida. Então, é extremamente desafiador, né? Então, uma honra estar aqui com vocês. E vocês estão de parabéns também por terem tomado a decisão de estarem aqui nesse momento, assistindo, né, essa palestra, esse conteúdo, tá? Eu sou Master Coach, tá? Eu trabalho com inteligência emocional, inteligência espiritual, tenho mentorias online, mentorias individuais, mentorias em grupo, né? E sempre trabalhando o ser humano para que ele se autoconheça e alcance a sua melhor versão e viva a sua melhor versão, tá? Alcançando aí alta performance em várias áreas da vida. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho do tema Viva Sua Real Identidade. Quando eu for desse tema para vocês, Viva Sua Real Identidade, o que remete a vocês? Né? O que vocês pensam sobre isso? Nossa, mas ela vai falar sobre real identidade, o que seria isso? Mas eu já vivo a minha real identidade. Será? Será que dessas poucas pessoas que estão aí no chat agora, será que todas vocês vivem na plenitude do potencial, né, de vocês? Será que todas vocês conseguem alcançar o máximo do potencial que vocês foram feitas para alcançar? Se eu perguntar para cada um de vocês aqui, você sabe quem você é? Será que você conseguiria escrever 30, apenas 30 características sobre você? Coisas positivas, coisas que, como é que eu posso dizer, que falem sobre o seu potencial, né, que te engrandeça. Você conseguiria falar 30 características positivas sobre cada uma de vocês? Isso tudo reflete se você sabe ou não quem você é, entende? Então, eu trouxe essa questão aqui para a gente se confrontar um pouquinho, para a gente mergulhar dentro da gente, para a gente fazer uma autoanálise das nossas emoções. Então, é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho, combinado? De identidade, sem falar um pouco de mim, sem falar como que eu parei aqui, tá? Como que eu vim estudar sobre isso, como que eu vim estudar sobre pessoas, né? Há uns anos atrás, eu tinha negócio, né? Eu era empreendedora, tinha 2 lojas, né, no comércio, uma em shopping e uma loja de rua, trabalhava com cosmético e perfumaria. Em um dado momento na minha vida, eu vi a necessidade de buscar autoconhecimento, de buscar ajuda, de buscar crescer emocionalmente, intelectualmente, porque eu vivi, né, problemas familiares, com o divórcio dos meus pais, então, crise financeira na minha família. Nesse mesmo ano, fechei um negócio, né, que saí com dívidas, assim, do tamanho do mundo, né? Nessa mesma época, eu tinha um conflito interno muito grande, porque eu não queria ser mãe, eu tinha muitos medos ligados à maternidade. E, por último, como eu ocupava uma posição de liderança, eu percebia um padrão de comportamento
dentre as pessoas que faziam parte da minha equipe. Eu comecei a questionar por que essas pessoas elas dão tanto resultado na questão das vendas, mas elas são pessoas tão difíceis de se relacionarem umas com as outras. E aí, além disso, eu tinha crise de ansiedade, né? Eu era muito impulsiva nas minhas ações, nas minhas decisões, nos meus comportamentos. Tudo isso fez com que eu mergulhasse nesse mundo do comportamento humano e do autoconhecimento para que eu chegasse até aqui, né, até vocês me conhecerem, dando essa palestra aqui para vocês hoje. Então, essa é um pouco da minha história, né, de como eu cheguei até aqui. Nessa jornada, eu precisei me conectar com a minha real identidade, porque nessa jornada, né, em 2020 para 2021, né, eu passei por vários problemas de aceitação comigo, de conflitos com a minha autoimagem, de conflitos com a minha identidade. Eu não me aceitava pós-gravidez, né? Resolvi o conflito da maternidade, mas a maternidade me trouxe uma questão que eu não me aceitava, fisicamente falando. E talvez quantas de vocês aqui passam por essa questão hoje, né? E aí a gente vai explorar isso mais para frente. Mas aí foi uma crise de identidade que eu tive. Foi quando eu comecei a estudar, gente, compulsivamente, sobre esse tema identidade. E aí eu queria saber de onde é que vem, né, todo esse meu conflito. Qual foi a situação que eu vivi na infância que causou essa necessidade de aprovação através da minha imagem? Muitas vezes, a gente passa por situações na nossa infância. Muitas vezes, a gente passa por vivências na nossa infância que nos trazem memórias de dor. E essas memórias de dor, essas fraturas emocionais, elas alteram a nossa forma de viver, elas alteram o nosso resultado, tá? Mas a gente vai explorar mais esse tema, vamos falar um pouquinho mais sobre isso, né? Eu estou só dando uma palhinha do que a gente vai ver aqui hoje, só dando um spoilerzinho de tudo que a gente vai conversar aqui hoje, tá? Mas nesse momento, o que eu quero pedir para vocês? Eu quero pedir que vocês sejam 100% verdadeiras. Eu quero compromisso de vocês aqui hoje comigo, de que vocês vão ser 100% verdadeiras, com tudo que eu estiver falando aqui para vocês. Vocês vão tentar. Lembra de uma coisa, ninguém está ouvindo teus pensamentos. Ninguém está vendo teus pensamentos. Então não precisa se preocupar, né? Só topa esse desafio de mergulhar dentro de você hoje para que você se conheça um pouquinho mais, para que você entenda a origem dos resultados que você não está satisfeita hoje. Todo resultado qual a gente não está satisfeito, resultados negativos na nossa vida, tem uma origem, tem uma explicação para aquilo. Então, seja 100% honesta com você, com as suas emoções, com os seus sentimentos, né? A dona Cida falou uma coisa muito interessante. Quando a gente começa a se conhecer, a gente julga menos outros, né? A gente passa a ser alguém que tem mais compaixão, mais empatia, e isso transforma as nossas relações em todos os âmbitos. Nossas relações profissionais, nossa relação conjugal, a relação com os nossos filhos, com os nossos pais, e por aí vai. Combinado? Então, olha só, eu quero fazer uma pergunta agora, e eu quero que vocês reflitam sobre isso. O que na sua vida, hoje, você tem negligenciado por se sentir perdida ou sem direção? O que na tua vida hoje você tem negligenciado? Talvez você tenha negligenciado o teu casamento, né? Talvez teu casamento não está indo tão bem, você tem negligenciado com algumas atitudes, com alguns comportamentos. Talvez você tenha negligenciado a educação dos teus filhos. Talvez você tenha negligenciado momentos com teus filhos, momentos de qualidade, momentos de conexão, momentos em amor, onde você poderia estar comunicando amor, onde você poderia estar formando o caráter e a identidade do teu filho. E talvez hoje, por uma carga excessiva de trabalho, ou por estar vivendo no automático, você tem negligenciado educar seu filho com intencionalidade, para que a identidade dele seja formada por você e não pelo mundo. Ou talvez você tenha negligenciado pelo fato de estar perdida e sem direção a tua saúde. Talvez hoje você não está se alimentando como deveria. Talvez hoje você está destruindo o teu corpo, pouquinho aos pouquinhos, por negligenciar o que você come, por negligenciar o autocuidado da tua saúde.
né? Então, eu sempre falo, né, nas minhas palestras, o nosso corpo ele é o templo do espírito. Nós somos seres formados por 3 partes, corpo, alma e espírito, todos nós. Quer você queira, quer não, quer que você exercite a questão espiritual ou não, nós somos seres formados por corpo, alma e espírito, então a gente precisa cuidar também do nosso corpo. Será que você tem negligenciado isso? Né? Será que você tem negligenciado a tua saúde? E eu costumo dizer, algumas vezes eu já palestrei aqui na empresa, e eu sempre faço essa pergunta para os colaboradores da Veneza. Quando a gente negligencia qualquer uma dessas áreas aqui, seja perdido, seja por estar sem direção, ou seja até de forma intencional, a gente colhe os resultados muitas vezes na nossa vida profissional, nos nossos resultados profissionais. Então, você pode estar negligenciando hoje a tua vida financeira, a tua profissão. Talvez hoje você tenha uma oportunidade de estar trabalhando aqui nessa empresa e não tem dado o teu melhor, tem levado com a barriga, né? Tem deixado coisas para outro dia, ou está fazendo o mínimo necessário para se manter empregada. O que você tem negligenciado? Ou talvez a tua saúde emocional. Talvez você está com crise de ansiedade, talvez você tenha crises de pânico, você se percebe desanimado, para baixo, com sintomas depressivos, e você tem negligenciado isso, não tem pedido ajuda, não tem gritado por socorro, e aí talvez você tenha negligenciado também a tua saúde emocional por você ter umas emoções desalinhadas, sempre impaciente, tratando as pessoas mal, né? Sempre muito impulsivo, que era o que eu era no passado, extremamente impulsiva com as minhas decisões, na minha maneira de falar, destruindo coisas que eu amava, pessoas que eu amava, com a comunicação negativa. E a tua vida espiritual, né? Talvez hoje você tenha negligenciado que você é um ser espiritual e você não tem cuidado disso, e você não tem olhado para isso. Eu sempre gosto de trazer a questão da inteligência espiritual, gente, porque eu li um livro que transformou o meu olhar sobre isso, né? A inteligência espiritual, ela tem inúmeros benefícios, e entre eles é você ser uma pessoa mais determinada, uma pessoa mais resiliente, uma pessoa que lida melhor com problemas, uma pessoa mais criativa, uma pessoa mais empática, inclusive líderes inspiradores, né? São pessoas que têm uma vida espiritual, que têm um quociente espiritual desenvolvido. E o quanto você tem dado atenção para essas áreas? Ou você tem negligenciado? Lembra que eu pedi para vocês? Eu quero que hoje vocês sejam 100% verdadeiras. Eu dei essa palestra semana passada em uma outra empresa, e várias mulheres vieram falar comigo que foi transformador, né? Que decisões foram tomadas, tiveram consciência de várias coisas, então hoje pode ser o teu dia. Então se abre para você mesmo, tá bom? Bom, e que outros comportamentos você sente que tem diminuído o seu potencial? Quando eu falo em diminuir o teu potencial de forma geral, em várias áreas da tua vida. Teu potencial como esposa, teu potencial profissional, teu potencial como filha, teu potencial como mãe. Inclusive, hoje é dia da mulher, gente, teu potencial como mulher. Quais são os comportamentos que têm feito com que você não alcance o teu potencial máximo? Não alcance aquilo que você nasceu para viver. Porque todos nascemos para ter uma vida abundante em vários aspectos. Abundância de amor, abundância de resultados no trabalho, abundância de relacionamentos funcionais. E talvez, quais são esses comportamentos? Será que é o medo? Será que é insegurança? Será que é a frustração? Será que é a impulsividade, a impaciência, a grosseria, a indisciplina? O que tem feito com que você não alcance o teu potencial? E quais são os prejuízos que o fato de você não alcançar o teu máximo potencial tem te causado? Talvez hoje você tenha prejuízos no seu casamento, talvez hoje você tenha prejuízos financeiros, talvez hoje você tenha filhos com problemas emocionais. Quais são os prejuízos que você tem colhido por você negligenciar aquelas coisas lá que eu falei e tem diminuído o teu potencial? Gente, eu costumo dizer que a nossa vida ela é sistêmica, tudo está conectado. Né? Se você não é uma pessoa bem-sucedida em todas as áreas da tua vida, uma hora a pirâmide ela rui, né? Ela cai. Porque a gente precisa ter uma sustentação, a gente precisa ter um equilíbrio, a nossa vida ela precisa ser sistêmica. Então eu sempre comento sobre isso.
né? A tua vida financeira, se ela estiver bagunçada, vai impactar na tua produtividade no trabalho. Se você tiver com problemas conjugais, se teu filho tiver problemas emocionais, se você tiver problema com seus pais, você vai colher, né, esses resultados na tua vida profissional. Está tudo interligado e a gente não pode negligenciar isso. O que nos impede hoje, né? O que impede cada um de vocês que está aqui comigo online, o que impede cada um de vocês enxergar e mudar esse comportamento? Vocês já sabem o que impede cada um de vocês enxergar esses comportamentos? Thaís? Eu acho que o que me impede é a procrastinação, o que me impede é a falta de autorresponsabilidade. Existe algumas coisas... Só pegar minha água aqui. Não está aqui. Tá, botei aqui. Existem algumas coisas, gente, que impedem a gente de enxergar os nossos comportamentos disfuncionais e mudar. Existem algumas coisas que impedem. E eu quero que vocês reflitam sobre isso. O que tem me impedido? Eu vou dar uma luz aqui para vocês. Mas eu quero que vocês reflitam. O que tem me impedido de eu ser promovida? O que tem impedido de eu ter um casamento extraordinário? O que tem me impedido de eu ter um relacionamento melhor com os meus filhos? Enfim. Né? É a resposta. Isso aqui que vocês estão vendo. Primeiro, identidade deturpada. Identidade deturpada. A nossa identidade ela é deturpada, muitas vezes, em experiências que nós vivemos na infância. Eu sempre gosto de falar isso, ensinar isso para as minhas alunas aqui nas palestras. Né? Existe uma coisa chamada crença, não sei se vocês já ouviram falar. E toda crença, né, ela geralmente mexe na nossa identidade. E toda crença, ela é formada de duas formas, né? Ela é formada por repetição. Então, eu sempre faço a mímica, faz aí a mímica junto comigo. Repetição. Coisas que você viu, ouviu e sentiu. Então, coisas que você viu, ouviu e sentiu. Por repetição. Ou por forte impacto emocional. Tá? Então, vamos lá comigo. Gravem aí. Todas as minhas crenças, elas foram formadas por tudo que eu vi, ouvi e senti, por repetição ou por forte impacto emocional. Essas crenças que vocês viveram por repetição, por forte impacto emocional, elas formaram quem vocês são hoje. E muitas vezes, se essas crenças, elas são crenças limitantes, são crenças negativas, elas deturparam aqui, ó, a tua identidade. Opa, peraí, Thaís, está começando a ficar interessante. Como assim deturparam a minha identidade? Sabe quando você escuta quando você é criança? Menina, você é muito desastrada. Menina, você não sabe fazer nada direito. Essa menina é burra. Não vai prestar para nada na vida. Nossa, que menina feia. Nossa, você faz tudo errado. Mó, não sonha nem que a gente é pobre, a gente nasceu pobre. A gente vai morrer pobre. Só quem tem oportunidade é quem já nasceu em berço de ouro. Ou então, essas são as crenças que são formadas por repetição, por coisas que você vai ouvindo na sua infância. Que você é incapaz, que aquilo ali não é para você, que você não pode, que você não consegue, que você não é merecedora. Existem outras crenças que deturpam a nossa identidade, que são as crenças por forte impacto emocional, que são experiências vividas que geram memórias de dor. Abusos, sejam eles psicológicos, físicos, sexuais, agressões, sejam experiências do seu pai agredindo a sua mãe, sejam experiências ligadas ao alcoolismo dentro da sua casa, sejam experiências, né, seu pai e sua mãe criticando, xingando seu pai ou vice-versa. Experiências que geraram essa memória, te trouxe um pensamento, esse pensamento significado geralmente de dor, que deturpou a tua identidade, fazendo com que você não se enxergasse da forma que você verdadeiramente é, com todo o teu potencial, com toda a tua capacidade, mas fazendo com que você se enxergasse de forma deturpada, sem que você enxergasse o teu potencial, as tuas qualidades,
a pessoa, a mulher incrível que você é. O segundo ponto que nos impede é a falta de autorresponsabilidade. Quantas de vocês hoje, quando colhem resultados negativos, acabam responsabilizando terceiros? Acaba responsabilizando o marido, acaba responsabilizando o chefe, acaba responsabilizando os filhos. Ah, eu não saio do emprego porque meu chefe não me apoia, meu marido não me apoia. Ah, eu não sou promovida porque meu chefe implica comigo, né? Ah, eu não consigo cuidar de mim porque meu filho não me dá paz, né? Quantas historinhas você tem contado para você não ser responsável pelos seus resultados? Quantas historinhas você tem contado para você não colocar em prática o que precisa ser feito, para você não decidir o que você precisa decidir para que a tua vida saia desse lugar onde você encontra-se insatisfeita? Então, quando a gente não tem coragem de tomar as nossas decisões, é muito mais fácil a gente responsabilizar o outro. Porque quando a gente terceiriza a responsabilidade, a gente tira da gente o poder de agir. Porque se a responsabilidade é do outro, por que eu vou sair da minha zona de conforto? Se a responsabilidade é do outro, por que eu vou fazer alguma coisa para mudar? Não tem nada a ver com isso. Então, a falta de autorresponsabilidade, ele te impede de alcançar o verdadeiro potencial que você nasceu para alcançar. Terceiro ponto, a rejeição. Lembra que eu falei que aquelas crenças, elas geram memórias, né? Elas geram memórias que geram sentimentos, gerou em você, talvez, raízes de rejeição. Gente, raiz de rejeição é uma coisa tão perigosa, porque eu não sei se vocês têm conhecimento dessa informação, mas o ser humano, ele tem mais medo de ser rejeitado do que de morrer. O medo de falar em público, por exemplo, ele é maior do que o medo da morte. Por que o medo de falar em público ele é maior que o medo da morte? Porque na hora que a gente está falando em público, a gente está se expondo. E aí vem o medo da rejeição, vem o medo da crítica, vem o medo da humilhação. A raiz de rejeição ela é muito séria e ela pode ser causada por N maneiras. Eu não vou entrar em cada uma delas aqui. Mas hoje, talvez, o fato de você se sentir rejeitada está te colocando numa posição de vítima, está te colocando numa posição de coitadinha. E você acha que todo mundo tem que fazer tudo por você porque você é uma coitada. E você só reclama, e você só se queixa, e você só enxerga o lado ruim das coisas e não consegue avançar. Então, o que aconteceu na tua infância? Lembra que eu falei que eu tinha um problema de aceitação comigo no início da palestra? Esse problema ele foi causado por uma raiz de rejeição. Eu sofri bullying na escola, entre mais ou menos 11 e 13 anos, não sei bem a data, não sei bem a idade, mas foi entre 11 e 13 anos, eu sofri bullying na escola. Porque eu nunca fui aquela criança magrinha, eu nunca fui aquela menininha magrinha, né? Na época, minhas amigas usavam top, né? Calça cintura baixa, né? E eu nunca me senti confortável de me vestir daquela forma, eu nunca me senti confortável com o meu corpo. E aí um dia eu sofri um bullying na escola. Os meninos se juntaram para cantar um jingle para mim de sopa light. Aquele cup noodles, lembra o cup noodles que tem no copinho que você colocava água quente? E aí tinha um jingle para aquilo, porque lançaram uma versão daquele cup noodles light. E eles cantavam o jingle dessa sopa light para mim. Isso numa roda, né, de pré-adolescentes ali, iniciando a fase da adolescência. E naquele dia, arrodeada de colegas, amigas, as minhas amigas mais lindas, as minhas amigas mais queridas, né? As amigas mais populares da escola, eu fui humilhada, eu fui criticada, eu fui rejeitada, eu fui envergonhada. E isso gerou uma crença em mim de que para eu ser amada, para eu ser importante, para eu ser aceita, para eu me sentir pertencente, eu precisava ser magra. E isso veio me causando dores, porque eu levantei um muro de proteção, e a gente vai falar sobre isso, né? Para poder me defender dessas dores. E isso começou a me trazer problemas na vida adulta. Então, quantas de vocês hoje estão com problemas na vida adulta hoje? Porque estão tentando, né, de certa maneira, às vezes de uma maneira atrapalhada, às vezes sem conhecimento, resolver essas questões do passado. Talvez se você foi muito comparada, muito criticada, se você tem uma forte memória de uma cena em que você foi humilhada, isso tudo gerou raiz de rejeição em você. Depois o orgulho, lembra que eu falei que a gente levanta o muro de proteção?
É um muro de proteção de orgulho. É um muro que vai fazer com que a gente se proteja das nossas dores para a gente não ser magoada novamente. Vícios emocionais. Vícios emocionais são comportamentos sabotadores. Os vícios emocionais, eles provocam em nós o mesmo vício de um vício químico, de uma droga. Porque o vício emocional, ele libera dentro do nosso corpo aquela mesma emoção que a gente viveu na infância. Então, às vezes, você está num relacionamento abusivo, de muita briga, você não aguenta mais aquilo, mas você não consegue sair daquela situação. Porque, provavelmente, você é uma viciada emocionalmente falando. O teu corpo, né, ele libera uma química viciante quando você vive aquelas situações de briga, de abuso, de confusão. Nós todos temos vícios emocionais, nós todos somos viciados emocionalmente. Compulsão alimentar, compulsão por compras, né? Compulsão por mentira, compulsão por reclamação. Muitas pessoas por pornografia, outras pessoas por vícios químicos como bebida, droga, cigarro. Então, nós somos seres viciados emocionalmente. Mas até que ponto esses vícios aí estão atrapalhando a tua alta performance? Até que ponto esses vícios estão fazendo com que você sabote tudo aquilo que você mais ama e que você construiu. E você está destruindo com as suas próprias mãos, por não ter autoconhecimento, por não reconhecer da onde essas emoções vêm, por não reconhecer como é que você resolve, por não saber como é que você resolve esses problemas. Entende? Tá caindo ficha por aí? Fala aí no chat pro Theo. Tá fazendo sentido? Fala assim, ó, hashtag tá fazendo sentido. Coloca aí no chat para mim, por favor. Hashtag tá fazendo sentido. Bota aí, tá aí, estou me encontrando, tá fazendo sentido. Tenho memórias assim. Coloca aí para ver se vocês estão entendendo o que eu quero falar. Porque quando vocês estão presencial, tá? Mulherada tá interagindo aí, Theo? Top. Gente, eu queria ter um dia inteiro para falar isso aqui com vocês, mas um dia Augusto ainda vai me conceder essa honra, porque esse assunto é realmente libertador. É libertador. Viver o processo de escrever uma nova história, independente do que você viveu até hoje, existe uma sequência de algumas chaves fundamentais a serem seguidas, tá? Então, esse processo aí, para você se descobrir, para você se encontrar, tem um passo a passo. Tem 5 chaves, né, para elas serem seguidas, que são chaves fundamentais para você começar a viver a sua real identidade. Quem quer saber essas chaves aí? Fala aí no chat. Eu quero descobrir minha real identidade. Fala aí no chat pro Theo, que ele vai me passando aí. Fala aí. Quem quer descobrir, caramba, Thaís, agora tu botou uma pulga atrás da minha orelha e agora eu quero descobrir a minha real identidade, eu quero saber quem eu sou, eu quero me encontrar, eu quero viver meu maior potencial. Coloca aí no chat para mim, por favor. Então, olha só, a primeira chave, consciência. Tem uma frase na Bíblia que eu amo, não sei o Provérbios, não sei o livro da Bíblia, mas ela fala assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso é ter consciência. É quando você reconhece, tá, que há áreas da tua vida que não estão como deveria. Minha saúde não está como deveria, meus resultados financeiros não estão como deveria. Você começa a analisar as suas escolhas, tá? Os teus comportamentos e as tuas palavras nessa área. Eu tenho um programa no Instagram, chama Shot Matinal, todo dia de 7h45, e hoje a gente falou justamente sobre o poder das palavras. Quais palavras você tem proferido sobre aquela área da tua vida que não está bacana? Porque tem gente que já não está com um casamento legal, mas só faz falar mal do marido, critica o casamento, aponta os erros dele. Não estou dizendo que ele está certo e você está errado. Mas a gente começa a construir os nossos resultados com as nossas escolhas, os nossos comportamentos e as palavras nessa área da nossa vida. Gente, meu marido, até pouco tempo, ele era bem desorganizado. Até que a gente resolveu realmente não trabalhar com mais ninguém na nossa casa, estava sendo um desgaste bem desnecessário, porque a gente não encontrava ninguém que se enquadrasse, né, do que a gente queria que fosse feito na nossa casa, enfim. E a gente colocou os nossos filhos para estudar no integral, e a gente ficou cuidando de casa, vem uma faxineira, a gente almoça muito fora, enfim. Eu dou uma organizada, eu tenho um horário flexível, eu dou uma organizada no tempo que eu posso. E eu reclamava que o meu marido era muito desorganizado. Falava, nossa, mas como ele é desorganizado?
E um belo dia, ele organizou algo ali, eu mudei a minha comunicação. Falei, nossa, amor, que homem organizado que você é. E comecei a elogiar o tanto que ele era organizado. Falei, amor, como você está organizado? Eu sempre soube que Deus tinha me dado um marido organizado. Você que ainda não tinha se descoberto, mas você é organizado. Enfim, comecei a mudar minha comunicação. E hoje, ele, assim, ele divide tudo comigo em casa, tudo de organização de casa, me ajuda em tudo, né? A gente realmente divide isso. E ele se tornou, sim, esse homem organizado. Então, às vezes, a gente fala para os nossos filhos, nossa, mas que menino mal comportado. Mas que menino mal comportado. Nossa, você é muito mal comportado. Nossa, mas que comportado. Gente, se ele não for mal comportado, ele vai se tornar. Porque é aquela palavra que você está declarando sobre a vida dele. Então, quais palavras você vem declarando sobre a tua vida profissional, sobre os teus filhos, sobre o teu casamento, sobre a tua realidade financeira? Tem gente que vem falando, eu sou quebrada, tô pobre, tô lascada, tô lisa. Gente, a gente tem que comunicar, a gente tem que declarar palavras positivas. Então, o primeiro passo é ter consciência de quais erros também você cometeu nessa área. Quais erros eu venho cometendo no meu casamento, na minha vida profissional e por aí vai. Tá? Bom, muito sabe quem conhece a sua própria ignorância. Essa frase é de Confúcio, um filósofo chinês, e ele fala, muito sabe quem conhece a sua própria ignorância. Pois é o primeiro passo, é a gente ter essa humildade, da gente reconhecer, da gente ter a consciência daquilo que não é bom, daquilo que a gente precisa melhorar, e não ficar contando historinha, e não ficar dando justificativas para não mudar. Tem muitas mulheres hoje que elas estão vivendo a síndrome Gabriela. Vocês conhecem a síndrome Gabriela? Conhecem? Coloca aí no chat se conhece. Tem síndrome de Gabriela, é assim, ó. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Gabriela, de uma novela, acho que nem sei de que época que é, bem antiga. Mas sai dessa síndrome de Gabriela, dizer que você nasceu assim não vai mudar. Só muda, gente, só não muda quem já morreu. Vivo, se você tem sangue correndo dentro do teu corpo, você pode mudar. É uma decisão. E aí começa com a consciência, com a humildade de entender a nossa própria ignorância. Tá? A consciência é o pressuposto para qualquer estado de plenitude e liberdade. Como disse no início, a verdade vai libertar você. Vai libertar você dos comportamentos disfuncionais, dos padrões destrutivos. Entende? Eu precisei, para tratar algumas coisas em mim, ter consciência. Eu tinha um problema muito sério, eu falo demais, eu interrompia as pessoas quando elas estavam falando. Eu atrapalhava as pessoas falarem. Então, eu tive que ter consciência desse meu problema e desenvolver a minha escuta ativa, para eu aprender a ser alguém que escuta muito mais alguém do que fala. Mas tudo isso começa pela consciência, porque se eu falasse, não, eu não falo demais não, é o povo que reclama. Eu estou transferindo a responsabilidade de algo que eu poderia melhorar. Então, não existe transformação sem a plena consciência de como está a tua vida hoje e reconhecer, presta atenção, reconhecer tudo que foi vivido até aqui. Porque tem muita gente com um monte de lixo emocional, problemas de saúde crônicos, ansiedade, insônia, um monte de gente com problema crônico, problemas emocionais e jogando lixo emocional embaixo do tapete. Porque às vezes a dor do que viveu no passado é tão grande que não quer lidar com aquilo, não reconhece o que foi vivido. E a gente precisa mergulhar nessa dor. Porque quando a gente traz luz para a ferida, é que começa o processo de tratamento. Combinado? Então, eu quero que vocês olhem para essa lista e reconheçam se vocês viveram algum episódio desse tipo. Crítica. Se você foi muito criticada, vou até sair da frente agora. Se você foi muito criticada na infância, muito humilhada, se você sofreu algum tipo de abandono, tá, gente? E aí o abandono, existe o abandono físico e o abandono emocional. Abandono físico fui largada, fui deixada, meu pai me deixou, minha mãe me deixou, fui criada por outra pessoa, né? E aí, isso é o abandono físico. O abandono emocional. Eu tenho um pai na minha casa, ele é até um pai provedor, mas ele é um pai que ele não se envolve emocionalmente com os filhos. Ele não comunica amor em atos, palavras e ações. Então, você pode ter sofrido esses dois tipos de abandono. Acusação, a criança que foi muito acusada,
né, colocado culpa nela muitas vezes, abusos de todos os tipos, físicos, psicológicos, sexuais. Se você foi inferiorizada, naquele momento do meu bullying, eu vou falar para vocês os sentimentos que me despertaram, tá? Não amada, comparada, ou se você foi tratada com indiferença. Se você viveu isso aqui, algum momento da tua vida, você tem raízes de rejeição. E está afetando os teus resultados, tá? Quando eu vivi meu bullying, eu me senti humilhada, eu me senti inferiorizada, eu me senti não amada, eu me senti comparada. Olha só, uma cena, uma memória, né? O quanto de dor estava me causando, gente. Pós-gravidez eu chorava, eu não me aceitava, eu não queria me olhar no espelho. Era uma comunicação terrível que eu tinha. Eu precisei resgatar a minha real identidade para que eu pudesse estar vivendo isso aqui hoje com vocês. Para que eu pudesse hoje estar compartilhando essas experiências com vocês. Então, se você viveu isso aqui em algum momento da sua vida, pode ter certeza que essa é uma das razões de você não estar vivendo no teu maior potencial. Então, quais padrões de comportamentos hoje você precisa identificar que foram aprendidos ao longo da tua história e você vem repetindo? Às vezes você está repetindo o padrão de comportamento de coisas que você viveu e você nem gostava na infância. Eu tenho 2 clientes, né, 2 mulheres. Uma aprendeu o comportamento de estresse com o pai e a outra aprendeu o comportamento de pai. E eu sei que nesse processo elas relataram que as memórias, experiências de dor tinham sido causadas em um determinado momento. Essa que aprendeu o comportamento de raiva, ela disse que o gatilho da raiva dela foi quando um pai dela, muito estressado, muito raivoso, quebrou uma câmera fotográfica que eles estavam usando, né, num passeio em família. Ele, com raiva, ele jogou a câmera e, num acesso de fúria, raiva, de ira, ele quebrou a câmera. Essa cena causou nela pavor e medo. Mas ela hoje aprendeu a repetir um comportamento. E quando o gatilho é acionado, ela sente raiva, ela grita. Hoje não, né? Ela foi tratada. Mas ela perdia as estribeiras. Então, quais comportamentos vocês aprenderam repetindo hoje, talvez de forma inconsciente? Talvez comportamentos tão negativos que você se comporta dessa forma e depois você se sente culpada. E aí vem aquele remorso, aquela culpa, aquele arrependimento. Quais são esses comportamentos? Quais os vícios emocionais que você vive dentro da tua casa que faz você sofrer? Talvez é um vício de você criticar e ser criticado. Talvez é um vício de reclamar. Talvez é um vício de ser grosseira. Talvez é um vício químico. Talvez é um vício de compulsão. Tá? E o que eu quero dizer para vocês aqui hoje é que o teu passado, ele não é capaz de definir, né, o teu futuro. O seu passado, ele é capaz de definir apenas o que você tem vivido hoje. O teu passado, preste atenção aqui comigo, olha nos meus olhos. O teu passado, ele só definiu o que você vinha vivendo até hoje. O teu passado, ele não define o teu futuro. O teu futuro você pode mudar a partir de uma decisão que você tomar hoje. Combinado? Então, tudo que você viveu até aqui, gente, é 10% da tua história. Você pode fazer 90% da tua história diferente. Você veja que eu tenho 35 anos. E nos últimos, 3 anos, vamos dizer assim, 2 anos e meio, 3 anos, desde que meus filhos nasceram, é quando eu estou vivendo a minha mais linda história de transformação, de viver minha real identidade. Ou seja, em 2 anos, 3 anos. Então, eu posso afirmar a vocês que o passado trouxe vocês até aqui. Mas você pode fazer da sua história algo completamente novo e diferente. Segundo passo que vocês precisam, tenho consciência, já sei dos meus problemas, dos meus comportamentos disfuncionais e dos meus vícios. Eu preciso decidir. Existe muito poder na sua decisão. Abomine tudo aquilo que é disfuncional na minha vida. Eu abomino hoje. Eu abomino a minha grosseria, eu abomino meus medos, eu abomino a minha indiferença, eu abomino minhas inseguranças. Chega. Quem aqui hoje precisa dizer um chega bem alto comigo? Levanta a mãozinha aí no chat. Thaís, eu preciso dizer chega para algum comportamento disfuncional, para algum vício emocional. Fala aí para mim, chega.
Eu queria que vocês estivessem aqui para te dar um grito junto, bem forte, para fazer com que essa Veneza aqui tremesse, sabe? Para que o nosso grito fosse ouvido lá da praia de Boa Viagem aqui, né? Mas eu não posso, a gente não pode, nós não podemos gritar juntas. Mas eu quero que quem quer dar um chega no chat, assim, no 3. Eu vou contar 1, 2, 3. Eu quero que vocês escrevam assim no chat, bem muito. Chega! Combinado? 1, 2, 3. Vamos lá. Dá um chega bem forte. Quem não aceita mais viver esses comportamentos disfuncionais, que vem atrapalhando a ascensão da empresa, que vem atrapalhando que vocês vivem um casamento lindo, extraordinário, que vem atrapalhando uma relação extraordinária com Deus, uma relação maravilhosa com os filhos. Escreve, chega. Tira esse chega da tua mente e coloca aí, ó, no teclado, coloca emoção nisso, porque o nosso corpo, ele reage na emoção. A decisão, ela vence os comportamentos disfuncionais. A decisão quebra o coração do orgulhoso, que tem dificuldade de admitir os erros, que tem dificuldade de admitir perdão. Então, a gente precisa tomar uma decisão. Então, quando vocês escrevem aí nesse chat esse chega verdadeiro, vocês tomam a decisão de abominar uma velha criatura que vinha existindo, tá? E começa a viver o processo. Dói, Thaís, viver o processo dói, porque, como eu falei, você vai se conectar muitas vezes com dores do passado, mas apenas trazendo à luz essas feridas, apenas essas feridas expostas, é quando começa o processo de cura emocional, de tudo que você vem vivendo. Então, se você ainda não disse o seu chega, eu vou dar uma segunda oportunidade, essa é a tua hora. Escreve aí no chat, não tem vergonha, se conecta com você, esquece as outras pessoas. Escreve aí no chat, chega, eu não aceito mais. Eu tenho coisas a melhorar, eu tenho comportamentos disfuncionais para eu tratar, eu quero me libertar de vícios emocionais, eu digo, chega. Então, essa é a hora. Hoje é um dia histórico, gente, Dia Internacional da Mulher. É o dia de você dar seu chega. É o dia de você tomar sua decisão. Terceiro ponto, andar com coragem, verdade e humildade. Eu lembro muito bem que a dona Cida falou muito sobre coragem. E eu falei, essa mulher ela é tão sábia, tão extraordinária, né, que ela já falou algumas coisas que eu ia falar, ela já trouxe palavras-chave, né? Ela trouxe a questão do autoconhecimento, ela trouxe a palavra coragem. Nesse momento, nesse processo de autoconhecimento, nesse processo de busca pela nossa real identidade, pelo nosso real potencial, a gente vai precisar de verdade, para a gente não permanecer no engano, porque se a gente não tiver verdade, a gente permanece no engano. A gente permanece na mentira. A gente acaba encontrando muitas explicações para os nossos erros, muitas justificativas para as nossas falhas. E a gente se omite, a gente deixa de se posicionar em muitas coisas da nossa vida. Ok? Então, você vai precisar andar de braços dados com a coragem e com a humildade e com a verdade. A coragem para você enfrentar essa dor e você começar a olhar para dentro de si e para olhar para os outros com verdade. Isso é libertador, tá? E humildade. Vocês aí mesmo, que vocês estão me assistindo. Você é a única responsável pela vida que você tem levado. Você é a única responsável pelos resultados que você vem alcançando. Se são bons, mérito seu. Se não é bom, é mérito seu. Foi você quem construiu. Mas lembra que o teu passado só define até aqui. Você pode mudar isso. Tá? Então, a humildade você precisa para que você seja a única responsável. Você reconheça que você é a única responsável pela vida que você está vivendo. Para que você pare de contar histórias, pare de contar mentirinhas, pare de se vitimizar. De arrogância, de prepotência, eu não tenho mais nada para melhorar, a responsabilidade não é minha. Então, você vai precisar andar de braços dados com a verdade, a coragem e a humildade. O quarto ponto, você vai precisar se livrar da mágoa. Você vai precisar se livrar da mágoa, do rancor. Você vai precisar se livrar do ressentimento. Tem uma coisa que é extremamente perigosa, a gente chama de ARC. A-R-C, ARC. Arrependimento, ressentimento e culpa. Essa tríade, ARC, arrependimento, ressentimento e culpa, é destruidora.
Então, você vai precisar se livrar da mágoa, do rancor e do ressentimento. Não há, gente, como você se conectar com a sua real identidade. Não há como você se conectar com o teu propósito de vida. Não há como você se conectar com você mesma de forma perfeita se você não perdoar quem você precisa perdoar. Lá vem Thaís com essa história de perdão agora. Lá vem Thaís. Eu escutei esses dias, sabe o que eu escutei esses dias? Que esse negócio de perdão era coisa de coaching. Né? Uma pessoa muito próxima a mim, que precisa perdoar alguém na vida, porque a vida está definhando e não libera o perdão, né? E eu comentei sobre isso, chegou para mim e falou, chegou para mim não, né? Chegou para terceiros, eu fiquei sabendo, a pessoa chegou para mim e falou, fulano, falou que perdoar era coisa de coaching. Aí eu falei, foi mesmo? Ok. Se for assim, Jesus Cristo é o maior coach que já existiu na face da terra, né? Porque Jesus mandou a gente perdoar 70 vezes 7. Outro dia eu estava lendo um livro de psicologia, um psicólogo de Harvard ou de Boston, não me lembro agora, da Universidade de Harvard, algo assim, esqueci o nome dele, mas o livro chama Reinvente Sua Vida, tá? E nesse livro ele fala sobre vítimas de abuso. Qualquer tipo de abuso, dentre eles o abuso sexual, que é um dos maiores traumas que o ser humano pode ter, é um dos mais fáceis de serem identificados, mas é um dos maiores traumas que a pessoa pode ter e o mais difícil de ser tratado. E sabe qual é o tratamento? Não apenas, unicamente um tratamento, mas sabe qual é a ferramenta usada para que essa pessoa se liberte? O perdão. Então, hoje, o processo de perdoar, ele é utilizado não só espiritualmente falando, ele não é falado só na Bíblia. O processo de perdão, ele é falado por psicólogos, ele é falado por médicos que entenderam que muitas doenças, elas são somatizadas no nosso corpo por conta de um estado de não perdão, doenças cardíacas, inflamações, alguns cânceres. E aí, você aí, com essa postura orgulhosa, muitas vezes, arrogante, prepotente, eu não vou perdoar porque essa pessoa não merece. E aí, nem você liberta emocionalmente a outra pessoa e nem você se liberta. Porque o processo de não perdão, ele também gera culpa. E a culpa, ela gera não merecimento. E aí você não sabe porque você está numa empresa, está indo bem, daqui a pouco você se sabota e é demitida. Você está numa empresa, está crescendo, começa a ganhar dinheiro e daqui a pouco se sabota e se enche de dívida. Porque inconscientemente, o estado de não perdão te levou a ter uma culpa, que te levou a um estado de não merecimento, porque culpados não se sentem merecedores por aquilo que conquistam, e gera um ciclo vicioso de autossabotagem. Então, não precisa ser fácil perdoar, gente, basta ser possível. A falta de perdão impede com que a gente siga adiante. A falta de perdão, né, faz com que a gente retenha coisas na nossa vida, que a gente fique preso dentro das nossas próprias emoções negativas. Só o perdão a quem feriu você e o perdão a si mesmo que cessam a autossabotagem. Porque tem muita gente aí também perdoando, né? Tem os que não perdoam, mas tem os que perdoam. Mas, às vezes, perdoa aquela pessoa que feriu você, mas não se perdoa. Mulher, hoje é teu dia. E eu quero propor a você que você se dê um presente hoje. O maior presente que você pode ganhar hoje. Que você se liberte de todas as culpas que você vem sentindo. Ontem eu estava no evento só para mulheres e o que eu mais escutava porque a gente tem culpa porque está aqui e deixou os filhos em casa. A gente tem culpa porque está aqui e o marido ficou em casa. A gente tem culpa porque a gente vai para o mercado porque a gente quer ser bem-sucedida profissionalmente. E eu já ouvi muita frase, nasce uma mãe, nasce uma culpa. Não, não tem que ser assim. Eu estou falando para você hoje, eu estou libertando você hoje. Tem que ser assim. Hoje, se liberte dessa culpa. Dê um grito de liberdade. Se liberte, se você errou, peça perdão para os seus filhos, peça perdão para os seus pais, para o seu esposo, enfim. Peça perdão e se liberte da culpa. Você merece receber o seu auto-perdão. Combinado? Perdão é um movimento constante, consciente, intencional, que não tem fim.
Isso que na Bíblia, Jesus colocou perdoar 70 vezes 7 por dia. Se vocês fizerem essa conta, vocês vão perceber que é um número praticamente infinito. Então, o perdão ele é um movimento constante. Precisa ser intencional. Eu preciso ter a intenção de perdoar. Eu não perdoo porque a outra pessoa merece. Eu não perdoo porque eu esqueço o que ela fez. Eu perdoo porque eu preciso emocionalmente aquela pessoa e a mim mesmo. Quanto maior a dor causada na tua vida, no teu passado, mais longo e intenso precisa ser o processo de perdão. Teve uma aluna minha, aluna não, cliente, eu digo aluna quando é de mentoria em grupo, mas ela foi cliente de processo individual. E ela chegou lá falando de um sério problema que ela tinha com o pai, mágoas e dores e frustrações, enfim. E ela chegou lá na primeira sessão, quando ela começou a falar do pai, ela falou assim, não, certo, eu já perdoei meu pai. Eu falei, amor, você não perdoou nada. Não perdoou. Enquanto você estiver chorando, enquanto tiver mágoa, enquanto tiver dor, você não perdoou. E aí, dentro do processo, ela iniciou o processo de perdão do pai. Um perdão verdadeiro, onde ela falava do pai, dos defeitos, mas ela não sofria mais por aquilo. E eu vivi muito isso forte com meu pai também. Chegou um momento da minha vida que eu precisei liberar esse perdão. E acreditem, o ano que eu liberei o perdão para o meu pai foi o ano de mais prosperidade financeira na minha vida e da minha família. Né? A gente comprou imóveis, carro, né? A gente foi na época que os meninos nasceram, fiz um enxoval maravilhoso. Então, o perdão, ele libera bênçãos retidas para a sua vida. E por último, gente, a gente precisa ser grato. Nós precisamos ser gratos, porque a gratidão, ela é a mãe de todas as virtudes. A gente precisa exercitar a gratidão. A gente precisa aprender a reconhecer tudo de bom que Deus já nos deu, que a vida já nos deu, tudo de bom que a gente conquistou. Quando a gente consegue comunicar a gratidão, a gente começa a sair de uma situação de mágoa, a gente começa a sair de um estado de não perdão, e a gente começa a mudar a nossa maneira de pensar e a nossa maneira de sentir. A gratidão comunicada, ela muda a comunicação. De uma comunicação negativa, pessimista, murmuradora e crítica, para uma comunicação de gratidão, de alegria, de amor. O grande problema é que hoje, mulherada, a gente, né, aprendeu muito desse negócio de rede social, a gente aprendeu muito a se comparar. O corpo que a outra tem, as viagens que a outra faz, a promoção que a outra ganhou, as roupas que a outra veste. E a gente começa a olhar o outro, tira e a nossa volta parece nos satisfazer. Então, a gente entra num estado de ingratidão e insatisfação. E a gente nunca está feliz. Por isso que tem mulherada aí que tem tudo, mas está numa constante busca pela felicidade, porque elas acham que a felicidade sempre está no que o outro tem que elas ainda não têm. Elas focam no que elas não têm, ao invés de elas olharem e serem gratas pelo aquilo que elas têm. A gratidão é o remédio mais eficaz nas curas das feridas da alma. Presta atenção nisso. A gratidão, ela pode ser um remédio mais eficaz na cura das feridas da alma. Então, a partir de hoje, eu convido vocês a acordar todos os dias, sabendo que você merece dar um novo significado para o que ocorreu na tua história. Acorde sendo grata pela tua vida, porque tem pessoas que nem têm a oportunidade de acordar no outro dia. A gente está chegando já na reta final, e eu quero só trazer uma reflexão para vocês. Quando eu estou no presencial, eu faço isso de forma física. Mas eu quero que vocês imaginem isso na mente de vocês agora, o que eu vou trazer. Imaginem, tem quantas pessoas na live, Theo? Top. 97 pessoas na live. Eu quero que agora você pense no seu maior problema, no problema que tem tirado o teu sono, no problema que tem mexido com as tuas emoções, com as tuas finanças. Não sei qual é, não precisa dizer. Mas pensa nesse maior problema. Thaís, é um problema no meu casamento, é um problema financeiro, é um problema de doença na família, é um problema emocional do meu filho, é um problema comigo. Não sei qual é. Não importa saber o seu problema. Mas pensa em apenas um problema, o maior de todos eles. E se você tomasse uma pílula mágica, você resolveria esse grande problema. Pensaram? Pensaram, Theo? Aí falaram, falei aí, ok, posso continuar? Todo mundo pensou no problema? Beleza?
Aí, gente, eu quero que vocês agora, se vocês andam reclamando, andam se lamuriando por esse problema, eu quero que vocês pensem que você é uma pessoa dessas 97, tem mais 96 pessoas aí online. E aí eu quero fazer uma pergunta, eu chamo de PPS, uma pergunta poderosa de sabedoria, para te trazer reflexão, talvez decisão e até mudança de comportamento. Você trocaria o teu problema, esse problema mesmo aí que você pensou, você trocaria o teu problema para o problema de outra pessoa, de outra das 96 pessoas, sem saber qual é o teu problema? Imagina que se você trocar, você pode pegar algo muito pior que o seu problema, uma doença terminal, ou você pode pegar algo muito mais tranquilo, uma pequena dívida ali que em poucos meses se resolveria. Mas você trocaria? É uma loteria, você não sabe o que você vai pegar. Bom, eu não sei o que vocês iriam responder, porque eu não estou presencial com vocês. A maioria das pessoas não trocaria. Então, aprenda a ser grata. Aprenda a ser grata até por esse problema que você tem vivido, porque é ele que vai te levar para o próximo nível. É esse problema que vai te tirar da zona de conforto. É esse problema que vai fazer você buscar ajuda para que você saia de um comportamento disfuncional, de um vício emocional. Às vezes, os nossos grandes problemas, eles não são buracos, eles são trampolins para nos levar para o próximo nível. Ok? Então, gente, eu quero agradecer a vocês. Nossa, eu estou muito orgulhosa de mim. Fui até bem pontual hoje, hein? Tem 5 minutos? Tem? Então, deixa eu pedir para vocês uma coisa. Tem um QR Code aqui na tela. Eu vou deixar esse QR Code aqui para vocês, se vocês puderem. Eu queria que vocês compartilhassem comigo como foi essa experiência para vocês. Eu queria que vocês compartilhassem comigo, né? Se vocês puderem entrar aí no QR Code, se vocês compartilhassem comigo, né, como foi viver a real identidade. Gente, o que eu quero dizer para vocês é que isso é só enquanto vocês respondem aí, tá? É um questionário bem rápido, só para vocês me darem feedback, se vocês gostaram da temática, se fez sentido, se vocês aprenderam, se sentiram tocadas, estimuladas a buscar uma transformação, tá? Mas isso é só o início de um processo. A proposta de hoje é que vocês tenham consciência do que precisa ser melhorado. A proposta é que vocês tenham vida abundante, né, em várias áreas da vida de vocês. Porque a gente pode sim, e nós somos merecedoras sim, de sermos abundantes em todas as áreas. Na nossa área profissional, de sermos reconhecidas e realizadas. Um casamento maravilhoso, com lua de mel, com marido romântico, carinhoso, cuidadoso, filhos comportados que honram pai e mãe, inteligentes, obedientes, né? Filhos, realmente aquele filho que dá orgulho para o pai e para a mãe. Nós merecemos sim ter uma saúde legal, se alimentar bem, ter energia. Nós merecemos desenvolver a nossa mente. A gente merece ter uma conexão, uma experiência sobrenatural com Deus. Nós merecemos ter uma boa relação com os nossos pais, honrá-los, apesar do que eles fizeram. Nós merecemos, em todos os pilares da nossa vida, viver a abundância. No meu Instagram, eu falo que é #VidaUau. Por que uau? Viver uma vida única, cheia de significado, uma vida abundante, uma vida ultranatural. Sabe aquela vida ultranatural? É assim, meu Deus, aconteceu isso na minha vida, eu não esperava, meu Deus, é muito além do que eu sonhei. É você viver o sobrenatural, é você viver o extraordinário. Então, todos nós merecemos, e isso é só o início do processo. Isso é só gerar consciência para vocês buscarem uma mudança, para vocês buscarem viver um processo de se libertar do que hoje incomoda vocês, impede vocês de alcançarem um potencial extraordinário, que eu tenho certeza que você nasceu para isso. Como eu tinha um potencial que eu não sabia, eu jamais reconhecia isso, eu tenho certeza que você tem também. Encontrar o seu propósito, encontrar o que faz significado, o que te deixa feliz. Então, esse é o meu convite para vocês. Gente, obrigada. Quem pôde responder aí a pesquisa, eu agradeço imensamente, vocês me ajudam muito a me aperfeiçoar nas minhas técnicas, nos conteúdos que eu trago aqui, né? Então, muito obrigada. Esse aqui é o meu Instagram, eu vou deixar de novo, tá? E eu vou fazer um desafio aqui, tá? Quem puder dar um print na tela, na minha tela, na tela de vocês. Tá bom. O comando aqui, ó, seguinte, abrir a câmera, todo mundo, pra gente tirar uma foto bem bonita, tá? Todo mundo abre a câmera, todo mundo aí, Dia da Mulher, bonita, sorridente. Vocês lembram que vocês disseram chega, né? Todo mundo aqui disse um chega, então eu quero ver a mulherada sorrindo aqui, tá? Vamos abrir a câmera pra gente tirar uma foto. Tira uma foto assim, ó, com o celular de vocês, ou dá um print na tela. Quem me marcar na rede social,
quem me marcar na rede social e colocar assim, qual foi o maior aprendizado que vocês tiveram hoje? Ai, que lindas, eu tô vendo agora. Meu Deus, só mulher bonita, hein? Gente, olha aí, ó, a outra se arrumando, olha lá que maravilhosa. Olha ela ali, ela já riu, ela já sabe que é ela. Ai, gente, vocês são lindas. Maravilhosas, amei. Vamos tirar uma foto? E aí, quem postar uma foto, marca. Meu Instagram tá aqui nesse QR Code, é Tatazanin. Quem me marcar lá e botar uma frase assim, do que você mais aprendeu hoje? O que mais te tocou hoje? O que mais te emocionou hoje? Tá? Como é que você... que luz acendeu hoje na tua vida para você viver sua real identidade? Escreve lá para mim, me marca, né? Eu vou repostar todas vocês que me marcarem. E a melhor frase, eu vou dar um presente. Eu sempre faço isso aqui na Veneza, né, Augusto? Eu vou presentear com um livro meu. Acho que o Augusto está com ele ali na mão, vai falar sobre ele um pouquinho, né? O meu livro chama Mulheres em Performance, é um livro escrito em coautoria com outras mulheres, onde a gente fala justamente desse processo, né? O livro ele é construído de uma forma bem bacana, porque fala da mulher em vários aspectos. A mulher profissional, a mulher empreendedora, a mulher filha de Deus, a mulher mãe, a mulher esposa, enfim. Então, realmente um processo a ser vivido pela mulher em todas as áreas da vida, tá? Então, tu quer mostrar, Augusto, aí? Vai, bom é assim, né, que o nosso cliente já faz nosso merchan. Olha lá, essa mulherada linda, ó. Bom, pessoal, primeiramente agradecer a presença de Thaís, né, acho que é fantástico a gente começar aí o mês da mulher aí com uma palestra, estou falando dessas emoções, do que pode ser, que tudo só depende de vocês mesmos, então é muito gratificante aqui para a Veneza poder proporcionar isso para vocês. A gente fica muito feliz, né, desse momento, lembrando que hoje é o Dia da Mulher, mas o dia de comemoração todos os dias, né. Então, isso é fantástico e as conquistas são de vocês, é de vocês. Então, a Thaís aqui tem um livro aqui, gente, que ela tem aqui, Mulheres em Performance, tá certo? Ela vai dar um brinde que ela disse que ia dar, uma de vocês, e a Veneza vai dar 5 livros desses, tá certo? Baseado nos tem mais de comentar no Instagram lá de Thaís lá. Então, ela vai deixar certo lá sobre esses finais. Fica depois aí, Thaís. Tá. Como vai ser? Os comentários aqui que mais se destacarem, a gente vai dar, a Veneza vai dar 5 livros aí para vocês, e a Thaís vai dar mais um, tá bom? Para que vocês aí realmente possam ter a oportunidade de ler, fazer essa leitura que é maravilhosa aqui. Vale a pena realmente vocês poderem ter poderem ler esse livro, tá certo? Quero aqui externar meu agradecimento sincero, né, a todas vocês mulheres, tá certo? Por ter parado um pouco do seu tempo, do seu trabalho, você que é corrido, né? O nosso dia a dia realmente é muito intenso. Mas aí é muita gratidão ter vocês aqui conosco nesse momento, né? Lembrando que estamos iniciando esse processo de comemoração do Dia das Mulheres, o mês todo de vocês, tá certo? Conto conosco aqui, a Veneza reforça muito essa ideia que a mulher ela é o protagonista da sua história, e a Veneza valoriza muito isso, né? A mulher tendo destaque aqui em todas as ações aí, onde ela quiser ser, né? Em todos os campos profissionais, pessoais, a Veneza apoia essa ideia aí que a mulher realmente ela pode chegar onde ela quiser. Tá certo? Então, muito obrigado mais uma vez. Parabéns pelo dia de vocês hoje. Tá bom? A Thaís vai explicar mais ou menos como vai ficar o sorteio e depois o Theo pega o nome das pessoas que ganharam e entra em contato com os ganhadores para que vocês possam receber aí um livro aí da Thaís. Tá bom, gente? Muito obrigado aí. A Thaís, para finalizar aí, ela vai passar aí as coordenadas aí de como vai ser o sorteio. Bom, tá aqui em mim já, Wallace, pode ir? Pronto, seguinte... Ou vocês tiram um print da tela, tá? Ou eu vou postar uma foto no meu Insta, nos meus stories também, então vocês printam essa foto, repostam, desde que vocês me marquem, marca lá Tatazanin para eu poder ver, para cair para mim, tá bom? Se não me marcar eu não vejo, não tenho como ver. Então bota lá, @Tatazanin, me segue, tá? Me segue lá, bota @Tatazanin, porque se você também não estiver me seguindo, eu também não consigo ver a foto, então tem que seguir, marcar meu @ e colocar lá uma frase, um comentário do maior aprendizado que você teve com esse dia de hoje, com essa palestra de 1 hora, quais chaves que viraram, qual aprendizado, qual consciência, qual verdade você conseguiu trazer hoje, né, para te levar aí para um próximo nível. E aí, eu vou repostar todo mundo, vou printando, depois o Theo, o Augusto, e acho que até a Dona Cida, não sei se pode participar dessa votação, né, aí como mediadora, escolhe aí as 6 ganhadoras, né, eu vou dar um livro, o pessoal da Veneza mais 5, para vocês sejam presenteadas e começarem aí uma jornada com essa leitura, tá bom? Eu queria tirar uma foto, assim, não sei, assim, como se eu vou aí do lado da tela, se a gente consegue compartilhar a tela com as meninas aqui. Como é que consegue? Meninas, muito obrigada.
Eu vou ficar assim de costas, porque eu estou de frente para vocês. Bom almoço para vocês, adorei estar com vocês aqui. Hoje amei mais ainda ver o rostinho de cada um agora no final. Viu? Espero ter outra oportunidade de a gente estar junto. Tá bom? Fiquem todas com Deus. Feliz Dia da Mulher. Deus abençoe vocês grandemente. Derrame bênção sobre a casa de vocês, a vida de vocês, as famílias de vocês, sobre os sonhos de vocês. Que quem estava com os sonhos perdidos, que hoje se reconecte com seus sonhos, porque a vida vale a pena sonhar e vale a pena ser vivida. Tá? E muita prosperidade e abundância para a vida de vocês. Um beijo grande. Obrigada.